o livro da sabedoria diz que a sabedoria de Deus forma os amigos de Deus e os profetas, comunicando-se às almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. Então, o autor desse livro tece elogios à sabedoria de Deus, que tudo criou, tudo sustenta, é a palavra de Deus, por quem tudo foi feito. Na sabedoria de Deus, tudo tem a sua consistência, tudo se apoia nela. Ela é a própria estrutura da realidade. Portanto, como nós vemos em São Paulo, ou mesmo em São João, trata-se do próprio Jesus. Essa sabedoria se comunica às almas santas e forma os amigos de Deus e os profetas. Os amigos de Deus são aqueles aos quais a sabedoria se comunica, pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria, aquele que é amigo da sabedoria. É um reflexo da luz eterna e espelho sem mancha da atividade de Deus. Então, mesmo aqui no Antigo Testamento, de algum modo, se revela a existência em Deus do Filho eterno. Não só do Pai, mas também do Filho e do Espírito Santo. O mistério da Trindade, que se revela plenamente com o mistério da encarnação e depois com a vinda do Espírito Santo, mas ali Deus já deixa rastros, digamos assim, deixa indícios, sinais da existência em Deus das pessoas divinas, para que depois, com a encarnação do Filho, nós pudéssemos ver esse mistério. E ser amigo de Deus, portanto, é ser amigo da sabedoria, é ser amigo de Jesus. Essa sabedoria se comunica às almas santas, ele diz aí. Torna-as santas e Deus ama esses que a acolhem. Esse mistério, portanto, se realiza nas almas daqueles que creem. E é justamente isso que Jesus diz no Evangelho de hoje. Os discípulos perguntam a respeito do reino de Deus, quando chegaria, em que momento o reino de Deus aconteceria, também porque os discípulos tinham, como os judeus em geral, uma visão bastante mundana do que viria a ser o reino de Deus. Para eles, o reino de Deus era a restauração da monarquia davídica, a expulsão dos romanos, o estabelecimento de um novo governo, portanto, a autonomia política dos judeus em relação aos outros povos. E Jesus então mostra que o reino de Deus nada tem a ver com isso, nada tem a ver com um regime, uma forma de governo ou coisa parecida, mas ele diz: o reino de Deus não vem ostensivamente, justamente porque eles imaginavam que para que acontecesse o reino de Deus, então o Messias organizaria uma espécie de guerrilha para tomar à força o poder. O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está
entre vós. Ou também o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus acontece quando nós somos submissos à palavra de Deus. Por isso, no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir assim: venha a nós o vosso reino, e logo depois, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma vez que nós fazemos a vontade de Deus, que nós obedecemos os seus mandamentos, uma vez que nós nos submetemos a Ele, ao seu senhorio, à soberania de Deus, então ali acontece o reino de Deus. Entre nós, na igreja, dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma. E logo depois Jesus fala ainda da vinda do Filho do Homem. Como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito. Então, é pela sua paixão, morte e ressurreição que Jesus inaugura no mundo o reino de Deus, que ele virá consumar na sua vinda gloriosa. E a igreja é justamente essa presença do reino de Deus no mundo, que acontece plenamente no céu, porque no céu só se faz a vontade de Deus, se faz sempre e somente a vontade de Deus, e sempre que na terra nós fazemos a vontade de Deus, o reino de Deus acontece. A terra se torna uma antecipação do céu. Então Jesus nos revela que de fato o reino de Deus é Ele em pessoa, é a adesão à pessoa dele, é a fé nele, e pela fé nele então ele vem habitar na nossa alma, como o livro da sabedoria diz, ele se comunica às almas santas, que se tornam amigas de Deus, e assim acontece o reino de Deus em nós. Deus vindo habitar em nós, a Santíssima Trindade vindo habitar em nós, pela nossa submissão, pela nossa obediência, quando o Espírito Santo nos conduz. Isso é o reino de Deus, de Jesus. Não se pode dizer está aqui, está ali. O reino de Deus acontece na nossa vida. O reino de Deus acontece no nosso coração. E a igreja é, no mundo, sinal desse reino, ainda de modo imperfeito, porque a nossa santidade é imperfeita, e de modo perfeito no céu, e depois, quando Cristo vier em sua glória, esse reino se estabelecerá definitivamente na terra, novos céus e nova terra. Então peçamos a Jesus, Ele que é a sabedoria eterna e encarnada, a palavra viva de Deus, que Ele se comunique às nossas almas, venha habitar em nós e estabeleça na nossa vida o seu reino, o seu senhorio. E assim, na terra, como no céu acontece, assim seja na terra, assim seja na nossa vida. Amém.